Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão, né? Aula 39.2, falando sobre os elementos, né, da textualidade. Mas primeiro é necessário você entender o que é um texto. O que você entende por um texto? O texto é necessário que haja o quê? Uma comunicação, que haja uma organização nas palavras. Não adianta você pegar várias palavras e colocar de forma desorganizada, né? Sem uma sequência lógica, que não haverá comunicação, tá certo? Então, para ser texto é necessário que haja entendimento, né? Que passe comunicação, que haja uma sequência lógica de entendimento. Beleza? Então vamos lá, aula 39.2. Nós temos aqui, né, texto é uma ocorrência linguística falada ou escrita de qualquer extensão. Se eu falar assim, cuidado, é um texto? É um texto, tá certo? Então aqui nós temos o seguinte, para ser considerado ocorrência linguística, o texto precisa ser percebido pelo receptor. Quem é o receptor, como um todo significativo. Então, nós temos aqui, né, um texto publicitário, beleza? Então, aqui está dizendo o seguinte, ó, que imagem é essa? Olha bem, lembra o quê? Isso mesmo, um formato de um corpo humano com excesso de gordura, né? Mas só que aqui, ó, o que tá logo em cima? Tá escrito açúcar, tá certo? Então, esse açúcar vem em um pacote recheadinho. Logo abaixo, bem no cantinho, quase, né, invisível, eu tenho um adoçante. Para chamar a atenção de você, ele colocou bem estreitinho, bem fininho, bem esbelto. E está dizendo assim, mude a embalagem. Então, há um todo significativo, tá bom? E na outra aqui, eu tenho a imagem, tá certo? Que aqui automaticamente a pessoa nem precisa, né, decodificar, que vai automaticamente saber que é proibido fumar. Mas mesmo assim, aqui, ó, proibido fumar. Houve o entendimento. Textualidade é o conjunto de características que fazem com que uma sequência linguística seja um texto e não uma associação de frases que não compõem um todo significativo. Não adianta você pegar várias palavras, não colocar num determinado que não há entendimento, que não será texto, tá bom? Então, quais são os fatores de textualidade? Nós temos aceitabilidade, intencionalidade, institucionalidade, informatividade e intertextualidade. Falando da questão, nós temos os tipos de coesão, que pode ser coesão textual referencial ou sequencial. A coesão referencial é a conexão que existe entre as palavras, as orações e as diferentes partículas do texto referencial. E a coesão sequencial é a maneira como os fatos se organizam no tempo do texto. Tá certo? Tipo de coerência textual. Nós temos a narrativa, que é obedecida uma lógica entre ações e personagem. E a coerência descritiva, que é promovida um retrato das pessoas, coisas, ambientes com detalhes sobre suas particularidades. E a coerência argumentativa, que é preciso obedecer uma sequência lógica de acontecimento para sustentar a argumentação e possibilitar a compreensão da conclusão, tá? Na coerência narrativa, sequência lógica das ações dos personagens. Na coerência descritiva, vai ser detalhamento. E na argumentativa, você tem que ter argumentos, né, plausíveis para defender um ponto de vista. Beleza? Então, ficamos por aqui e daqui a pouco a gente volta para as atividades. Até lá!
Olá, amadinhos. Rapidão. Então, vamos lá para o nosso momento, tirando dúvidas, resolução de atividade de sala. Nós temos aqui, né, a questão 1, fala: o emprego do elemento sublinhado compromete a coerência da frase. Então, nós temos aqui, eles não estão sublinhados, mas eu vou grifar, tá certo? Aqui, ó, tá em negrito para você, tá certo? Prestar atenção. Letra A. Cada época tem uns adolescentes que merecem, pois estes são influenciados pelos valores socialmente dominantes. B. Os jovens perderam a capacidade de sonhar alto, por conseguinte, alguns ainda resistem ao pragmatismo moderno. C. Nos tempos modernos, sonhar faz muita falta ao adolescente, bem como alimentar a confiança em sua própria capacidade criativa. D. A menos que se mude alguns paradigmas culturais, as gerações seguintes serão tão conformistas quanto a atual. E. Há quem fique desanimado com os jovens de hoje, porquanto parece faltar-lhes a capacidade de sonhar mais alto. O que está pedindo aqui? O emprego do elemento sublinhado compromete a coerência da frase. Qual que foi usado, né, incorretamente, que muda o sentido? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui, né, o gabarito letra B. Por conseguinte. Questão 2. Essas moças tinham o veso de afirmar o contrário do que desejavam. Notei singularidade quando principiaram a elogiar o meu paletó cor de macaco. Examinavam-no sérias, achavam o pano e os aviamentos de qualidade superior e o feitio admirável. Envadeci-me, nunca havia reparado em tais vantagens. Mas os gabos se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Percebi que elas zombavam e não me susceptibilizei. Longe disso, achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das grosseiras a que me habituara. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava no sovaco. Então, aqui, infância de Graciliano Ramos. Comando da questão. Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégia para introduzir e retomar ideias, promovendo a progressão do tema. Isso aqui, ó, os recursos linguísticos, né, mobilizam estratégia para retomar, né, as ideias, promovendo a progressão. Isso aqui está afirmando. No fragmento transcrito, um novo aspecto de tema é introduzido pela expressão. Qual é que introduz, né? Qual é a expressão que introduz? É a letra A, singularidade, B, desvantagem, C, os gabos, D, longe disso, E, em geral. Você pode retornar aqui e vocês vão procurar, né, qual é, né, que está retomando. Essas moças tinham os veios de afirmar o contrário do que desejavam. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar o meu paletó com o de macaco. Examinavam-no na série, achavam o pano e os aviamentos de qualidade superior e o feitio admirável. E vai descer-me, nunca havia reparado em tais vantagens, mas os gabos se prolongavam. Trouxeram-me desconfiança, percebi afinal que eles zombavam. Longe disso, achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das grosserias a que me habituara. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava no sovaco. Então,
nós temos aqui, né, o gabarito letra D, né? Temos um trecho de infância, a narradora parece ter uma perspectiva inicial, em seguida se surpreende. Essa mudança é feita marcada linguisticamente pelo termo longe disso, um elemento coesivo usado para introduzir uma nova ideia. Aqui, o gabarito com justificativa. Vamos agora para a questão 3, né? Usando outro gênero, né, textual, aqui no caso, tirinha. Observe a tirinha de Calvin, Haroldo e Bill Watterson e responda. Veja bem, aonde vais tu, delinquente infante? Haverá ainda vilania que não tenhas cometido? Aí vai para o segundo quadrinho. Fazes mau juízo de mim, né? Ajo intempestivamente o zefir mais elaborado, o sistema ostenta mais trama do que eu, contudo, não detenha, né? Detenhas, posto que resolvido, estou a deixar este lugar incontinente. Estão conseguindo ler aí? Como queiras, mas se sabedor, que breve se me revelarão teus intentos por hora, vai-te traste. Confia que sou inocente. Aí vai. Santo palavreado, será que não tem um seriado de polícia onde eles onde eles falem que nem gente de verdade? Aí vai. Sobre o nível de linguagem adotado por Calvin, podemos afirmar que se trata em relação aos tipos de coerência de uma. Vamos lá. Letra A, pragmática. B, genérica. C, estilística. D, incoerência temática. E, semântica. Então, com relação, vocês viram lá, né, que ele falava e até perguntou, será que não teria um outro seriado que usava, né, outro tipo A, B, C, D ou E. Então, aqui a letra C, né, de acordo com a coerência estilística, cada situação interage, exige do falante ou do produtor do texto adequação à variedade linguística, ou seja, devemos optar, de acordo com o contexto comunicacional, pela variedade padrão ou pela variedade não padrão. Analisando as falas de Calvin, podemos inferir que, ao adotar a variedade padrão, fora de seu contexto ideal do uso, ele cometeu uma incoerência estilística. Questão 4. Observe a tirinha, né? Aqui, temos aqui 3 partes, né? De Garfield e de Jim Davis. Eu odeio filmes que os leões comem os homens. No primeiro quadrinho. Como um animal pode matar uma vítima inocente? Explique isso à galinha que você comeu no jantar. E aí ele pensa, viu só? Toda vez que você for fazer uma interpretação, você tem que analisar o todo e observe que a tirinha há vários recursos, né? Que você pode explorar bastante. A questão da expressão facial dele, no momento que ele está pensando, todo. Então, analise aqui o todo da tirinha, cada quadrinho. As histórias em quadrinho têm como característica a construção de discurso permeado pelo humor. Podemos afirmar que na tirinha de Garfield, o elemento que confere humor ao texto surge de uma incoerência. Vamos lá. Será que é a letra A, que é a sintática, a B é a pragmática, C é estilística, D genérica ou semântica, né? As histórias em quadrinho têm como característica a construção de um discurso permeado pelo humor. Podemos afirmar que na tirinha, o elemento que confere humor ao texto surge de uma incoerência. Que coerência é essa? Aí você retoma, né? Faça a releitura. Ó, eu odeio filmes que os leões comem os homens. Olha só.
Como um animal pode matar uma vítima inocente? Agora ele fala, explique isso à galinha que você comeu no jantar. Então, vamos lá. A, B, C, D ou E. Então, gabarito dessa questão semântica, né? Então, que há incoerência semântica na fala do John. Embora se compadeça com o homem, não se compadece quando a vítima é um animal. Essa perspectiva é apontada por Garfield através de humor, característica própria da tirinha. Beleza? Gabarito E, semântica. Vamos lá para o nosso Se Liga no Enem, amadinhos. Vamos treinar. Temos aqui o seguinte: como ocorrem os eclipses solares? Quando a Lua passa exatamente entre a Terra e o Sol, o astro que ilumina nosso planeta some por alguns minutos. O espetáculo só ocorre durante a Lua nova e apenas nas ocasiões em que a sombra projetada pelo satélite atinge algum ponto da superfície do planeta. Aliás, é o tamanho dessa sombra que vai determinar se o desaparecimento do astro será total, parcial ou anular. Geralmente, ocorre ao menos 2 eclipses solares por ano. Um eclipse solar é uma excelente oportunidade para estudar melhor o Sol. Nesse texto, a palavra aliás cumpre a função de: letra A, conferir um caráter mais coloquial à reportagem. B, promover uma conclusão de ideias valendo-se das informações da frase anterior. C, indicar uma mudança de assunto de foco no tema desenvolvido. D, conectar uma informação na frase anterior com a da posterior. E, salientar a negação expressa na frase posterior. Então, esse aliás, né, esse conectivo, qual é a função dele? A, B, C, D ou E, nós temos aqui, né, de conectar. Quando eu falei conectivo, né, fazer ligação. A informação da frase anterior com a posterior. Beleza? Vamos lá. Vamos lá para o nosso Se Liga no Enem, não. Agora é o clube de leitura, é o momento de relaxamento. Nós temos aqui, né, várias versões, né, do Jorge Amado, né, de várias editoras, e também um cartaz do filme, né, Capitães da Areia, de Cecília Amado. Beleza? Se você tem interesse de assistir, é bem bacana. No YouTube tem filme completo. Tá certo? Então, Capitães da Areia. É uma obra do escritor baiano Jorge Amado, publicada em 1937. Trata-se de um romance moderno, de denúncia, com um tema centrado na miséria dos meninos de rua. Os menores que envolvem a trama vivem na capital baiana. Salvador, conhecida como Capitães, o grupo reúne cerca de 40 menores, entre 9 e 16 anos, que vivem no Trapiche, né, um velho armazém, abandonado no cais do Porto. Então, aqui é a figura de Jorge Amado. Beleza? Agora, as escolas que participarão, né, que estão participando da nossa aula. Aqui nós temos a Escola Maria Laurinda Groff, Extensão, Distrito de Palmeiras, né? Professora Neide Marconato, né? Nós temos aqui Alisson, Aline, Ana Clara, Angélica, Caio, Carlos, Gabriel, Gabriela, Joabe, Larice, Laís, Leomar, Lohalma, Maria Eduarda, Marielle, Univan, Romário e Vitor. Olha, 2 cenários diferentes, completamente diferentes. Uma na frente da escola e em frente da igreja, né? Aproveitando, explorando o espaço da comunidade. Temos também a Escola Jean Piaget, de Espingão do Oeste, né? Polo Seringal, professora Janete. Tá certo? Então, aqui, muito obrigada pela colaboração de vocês, a participação de vocês, né, nas nossas aulas. Estou aguardando mais fotos, beleza? Amados, ficamos por aqui e até a próxima aula.